paz do Senhor, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma EBD da classe dos juvenis. É uma alegria estar aqui mais esse dia, esse domingo de bênção que o Senhor preparou para nós, para que juntos, mais uma vez, nós possamos ser ministrados pela poderosa palavra de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Senhor amado, nós queremos, Deus, neste dia te dar graças por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela noite de sono que tivemos, meu Deus. Obrigada pelo seu cuidado, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por nos preservar, Senhor Deus, até este momento. Obrigado, Senhor, por cada aluno que me ouve nessa manhã, Senhor. Obrigada por cada pessoa que terá acesso ao conteúdo desta aula, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo ministre, Pai, verdadeiramente ao coração de cada um de nós. E que o Senhor possa falar poderosamente, Senhor, nos instruindo, nos exortando, nos despertando, meu Deus, para fazermos a Sua vontade. É a oração que nós te fazemos, meu Deus, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Está aí de posse da sua revista. Hoje a nossa lição de número 5, que tem como título Despertamentos Espirituais Norte-Americanos. O tema geral da nossa revista é Avivamento para a Juventude. Como já foi abordado nas aulas anteriores, né? Eu tive a oportunidade de dizer a vocês que eu me sinto privilegiada, eu acho que vocês também são privilegiados em que o Senhor preparou esse conteúdo tão maravilhoso e tão oportuno para a classe dos juvenis. E como nós precisamos, né, amados, sermos despertados pelo Senhor. Então, que Deus nos desperte, que Deus nos avive. E nesta aula, o instrumento que vai ser utilizado vai ser justamente os exemplos de como foi no passado, no período extra-bíblico, né, na história da igreja, como que Deus operou através do poder do Espírito Santo na vida de homens e mulheres como eu e como você. Então, como a gente já disse, começa sempre de alguém. E esse alguém pode ser eu, e esse alguém pode ser você. Antes da gente começar a nossa aula propriamente, eu gostaria que você, se não fez ainda, curte aí o nosso vídeo, compartilha com alguém, convida alguém para poder participar dessa aula com você. A gente conhece tanta gente, nós temos tantos primos e primas, tios, tias. Domingo passado eu fiquei com o coração apertado. Poxa, quase que a gente atingiu 100%, assim, porque compartilhar um vídeo é uma coisa tão simples de fazer e não custa nada. Então, assim, quando eu fiquei feliz porque nós avançamos bem, né? Quase que 100% da sala cumpriu esse objetivo, né? E eu fico feliz porque isso demonstra crescimento, isso demonstra maturidade, isso demonstra que mais pessoas estão sendo beneficiadas pela nossa obediência. Então, que Deus continue operando na vida de vocês. Tudo aquilo que a gente aprende tem um propósito único de glorificar a Deus. E como que a gente glorifica a Deus? Obedecendo aquilo que Ele nos manda. E Ele, via de regra, Ele sempre vai usar a palavra dEle, e Ele, via de regra, vai usar a mim, os demais professores, os nossos pastores e os irmãos que nos cercam. Então, que nós possamos continuar atentos e desejosos de sermos crentes mais diligentes, né? Não só nas questões da EBD, mas em tudo em nossa vida cristã. Amém? Então, compartilha o vídeo com alguém. Vamos ser aluno nota 10, gente. Vamos atingir uma coisa que é tão natural da vida do cristão. Eu costumo dizer assim, que daqueles requisitos lá do relatório, a única coisa que não depende exclusivamente de mim é ter um visitante no momento da aula, né? Que pode ser que uma pessoa que eu convide não queira, ou não possa participar no momento em que eu a convide. Mas os demais, eu não tenho desculpa nenhuma para dar para minha professora e falar assim, professora, não deu para estudar. Racha a cara, né? Professora, não deu para compartilhar. Por quê? A menos que eu fique sem celular, sem internet, pode acontecer, mas não é o caso. Então, assim, ter a Bíblia, ter revista, ofertar, graças a Deus, é tão maravilhoso porque alguém já disse, né, que ninguém é tão pobre que não possa dar. E ninguém é tão rico que não possa receber. Eu tenho certeza que pode ser que aconteça, mas, via de regra, você tem 10 centavos. Pelo menos 10 centavos você tem. Tia Clara, mas eu vou dar 10 centavos de oferta? Uai, se é tudo que você tem, é a sua oferta da viúva pobre. E Jesus vai aceitar com a mesma alegria de alguém que dá 100 reais.
Porque é a sua oferta, é o que você tem. Então, que você cultive e pratique o hábito de sempre ofertar. Não se preocupe se o seu valor é maior ou menor de A ou B. É o que você tem. É a sua sinceridade. Nós devemos dar de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com a riqueza que o Senhor nos confiou. Então, se Deus está te confiando neste momento 10 centavos, é esses 10 centavos que você tem para dar. Amém? Então, assim, eu espero em nome de Jesus que nesse domingo, ao fechar o relatório, o Juvenice esteja assim com 100% em todos os quesitos. É esse o desejo ardente do nosso coração quanto professores de vocês, porque isso demonstra crescimento, e é isso que a gente quer para vocês. Quando vocês forem para os jovens, a gente quer enviar para os jovens, assim, juvenis, jovens de fato, né, com 18 anos, maduros, obedientes, para não dar trabalho para o próximo professor. Né? E a gente sabe que os professores dos adolescentes fazem o mesmo com vocês, fizeram o mesmo com vocês. Então, parar de conversa, segura aí. Vamos iniciar a nossa aula, que tem como tema Despertamentos Espirituais Norte-Americanos. O nosso versículo está em Salmo 4:21, que diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que coisa deliciosa, né, de se ouvir. Nossa, se eu fosse Deus, ainda bem, que bom para a humanidade que eu não sou, porque eu já teria destruído todo mundo a começar de mim. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria muito de ouvir esse tipo de expressão, alguém dizendo, olha, como servo brama. O servo é um bichinho que vive lá no deserto, clamando por águas. Ele não quer outra coisa a não ser água, é uma necessidade dele. Então, o salmista diz, olha, como esse bicho, esse animal que fica suspirando, que fica gemendo, querendo, ansiando por água, assim a minha alma te deseja, Senhor. Meu Deus, que isso seja a minha e a sua realidade, que o nosso coração exale essa necessidade, essa dependência do nosso Senhor, que o nosso coração queira Deus, que o seu coração queira Deus. É esse o nosso clamor sincero, e é esse o intuito também dessa lição, do conteúdo dessa revista de forma geral, que nós sejamos despertados, avivados, que o Senhor nos chame para mais perto. Então, que você possa abrir o seu coração e que você possa ser encorajado através dos exemplos que nós veremos aqui nesta aula. Amém? A nossa lição, como sempre, ela tem 3 objetivos, que o primeiro deles é conhecer as características do primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, apontar as características do segundo grande avivamento nos Estados Unidos e destacar o impacto do avivamento nos Estados Unidos. A nossa introdução aí diz assim: apesar da influência puritana, do seu ideal de pureza, de vida religiosa e social, o início da colonização americana não foi tão favorável para a igreja. Os desafios econômicos e sociais levaram muitos crentes de tradição puritana à frieza espiritual e, consequentemente, flexibilidade dos valores puritanos. Mas Deus tinha planos para essa nação. Por ação do Espírito Santo, o avivamento chegou aos Estados Unidos, por intermédio de homens valorosos como Francis Arbery e Charles Finney. Glória a Deus por isso, né? A gente vê sempre, é uma tônica, né? Sempre é assim. Igual, foi citado aqui na introdução que os Estados Unidos já tinha sido influenciado pelos puritanos, né? Que tinham hábitos de vida tão santos, tão piedosos. Só que, como se trata de homens e mulheres pecadores, tendenciosos a não perseverar, tendenciosos ao erro, ao pecado, ao distanciamento de Deus, isso aconteceu também. Mas o nosso Deus, que é tão misericordioso, ele sempre chama o povo dele para perto. E foi o que Deus fez com a nação dos Estados Unidos. Ele levantou homens naquele tempo para poder encher com o poder dele e colocar a palavra dele de maneira poderosa nos lábios desses homens, o que fez incendiar toda uma nação. E é isso que Deus quer fazer no nosso tempo também.
a gente lê a história, né, dos avivamentos que aconteceram no decorrer da história, e parece que é algo tão distante de nós, e na verdade não é. O Senhor, a mesma promessa que Deus tinha para aquele tempo, Deus tem para o nosso tempo também, porque nós também somos o povo de Deus. Nós também clamamos pelo mesmo nome de Jesus. Então o Senhor fala, ó, e se o meu povo, ele não fala se o povo dos Estados Unidos, se o povo da China, se o povo do Paraguai, não, é o povo de Deus espalhado em todo o mundo. É o povo de Deus que está aqui, neste momento, ouvindo essa voz que sai da minha boca. Se você, que é povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor Jesus, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face de Deus, o Senhor ouvirá. Se você buscar esse enchimento, se você buscar esse avivamento, esse poder que vem do alto mesmo para ser um crente diferente, um crente de relevância na sociedade, o Senhor Deus está predisposto a fazer cumprir esta promessa na sua vida também. Assim como ele fez com vários homens e mulheres no decorrer da história. Então, eu quero que você creia nisso. Você precisa crer que o mesmo Deus que amou Abraão, que amou Isaac, que amou a Jacó, que fez coisas grandiosas através desses homens, ele pode fazer com você, Isabela. Com você, Israel, Ana Júlia, todos vocês, Guilherme. Vou falar o nome que eu vou acabar esquecendo de alguém, mas vocês, cada um de vocês, João Marcos, João Pedro, Vitória, Lucas Alves, Lucas Almeida, Júlia, todos vocês. Deus pode fazer algo extraordinário, João Pedro. Deus pode levantar você de uma maneira que você nem você mesmo se dê conta de que seria capaz. E Deus pode fazer algo extraordinário, algo que foge ao ordinário, algo que sobe, que ultrapassa o ordinário. E é isso que Deus quer fazer. Alguém já disse, se não me engano, foi Moody, né, que o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem totalmente entregue em suas mãos. Que isso seja a minha realidade, que isso seja a realidade dos demais professores, de todos nós, membros da igreja, de todo cristão que chama pelo nome de Cristo. Que nós possamos ter esse desejo ardente no nosso coração. A nossa leitura bíblica em classe está em Marcos 16, verso 17 ao 20, que diz assim, acompanhem na sua revista ou na sua Bíblia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Que texto glorioso, né, irmãos? Mostrando para a gente de que os sinais devem ser uma realidade na nossa vida cristã. O texto afirma que os sinais seguirão aos que creem. Então, na nossa vida cristã, tem que haver os sinais, tem que haver essas maravilhas que são sobrenaturais, que fogem, né, à nossa capacidade humana de compreender muitas vezes. Como diz aqui, em nome de Jesus, expulsarão demônios. É uma realidade que, no nome de Jesus, as possessões demoníacas sejam expelidas. Que nós tenhamos autoridade para, no nome de Jesus, expulsar demônios. Que nós tenhamos autoridade, em nome de Jesus, para falar em novas línguas, a qual o Senhor mesmo nos concede. Que, no nome de Jesus, nós tenhamos condições de curar, no nome de Jesus. Que, no nome de Jesus, nós possamos fazer tudo aquilo que o reino dele, a obra dele precisa. Porque os dons espirituais que o Senhor concede à igreja não têm somente um propósito: glorificar a Deus através do serviço feito à igreja dele. Os dons são dados a mim e a você para que nós possamos servir melhor a igreja de Deus.
Seja ela onde ela estiver, aqui no nosso templo, aí na sua vizinhança, na sua família. Então, nós precisamos buscar o poder que vem do alto para servir melhor o Senhor. É por isso que nós precisamos de avivamento. Porque olha só que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus e deixou os seus discípulos, ele falou, né? Ó, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro consolador, que ele vai continuar te ajudando a fazer a vontade do Pai. E é interessante notar que Jesus não foi para o céu e falou assim: ó, vocês podem ficar aí sentados só esperando a minha volta, o meu retorno. Não, o Senhor Jesus encheu os apóstolos, os discípulos de poder, para que eles fossem a toda criatura pregar o santo evangelho. Então, isso ensina para a gente o quê? O Senhor não nos chamou para deixar a gente aí sentadinho no conforto do nosso lar, só ouvindo essa delícia que é o evangelho. Porque é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Mas não foi só para isso que o Senhor nos chamou. Não, Ele nos deu vida, Ele nos dotou de capacidades, de habilidades que são inerentes a nós. Só você é do jeito que você é. Você é um ser único. Olha, eu fico assim, admirada quando eu estou numa multidão, com várias e várias pessoas, eu fico olhando para o rosto das pessoas e fico refletindo sobre a criatividade de Deus. Olha a quantidade de gente que tem nesse mundo. Já parou para pensar? E ninguém é igual a ninguém. A gente vê os criadores de tantas coisas, né? Criar coisas em séries não é uma coisa difícil, né? Você vai lá só replicar. Agora, Deus, ele criou e tem criado e continuará criando seres humanos únicos, autênticos. Que coisa maravilhosa. Então, Deus criou você do jeito que você é, com a sua personalidade. Eu bato sempre nessa tecla para que vocês não pensem que para agradar a Deus tem que ser igual A ou igual B. Tem princípios. Todos nós precisamos estar lutando para se parecer o máximo possível com Cristo. Cristo é a nossa referência. Mas talvez você não seja tão animado, ou você não seja tão quieto. Mas você é do jeito que Deus te fez. Glorifique a Deus da maneira como você é, meu amado. Use a personalidade que o Senhor te deu. Se você pode melhorar, se você entende que a maneira como você age, reage, não é a vontade de Deus, você precisa mudar, claro, né? Mas se não for algo pecaminoso, honre o Senhor com as capacidades que Ele te deu, com as características que Ele te deu. Porque voltando aqui ao texto, o Senhor Jesus subiu aos céus, foi assentar-se à destra de Deus Pai, e deu uma missão aos discípulos, para que eles continuassem indo, anunciando. E essa evidência aqui tem que ser uma realidade na minha e na sua vida. Os sinais devem continuar nos seguindo, porque nós cremos. E nós, com certeza, eu falo por mim, eu acredito que também seja a realidade de muitos de vocês. Nós temos pecado contra o Senhor na nossa incredulidade. Muitas e muitas vezes, o Senhor não opera sinais e prodígios no meio da igreja porque falta fé a nós. Nós nos tornamos muito racionais, a gente quer entender tudo. Nós somos fruto dessa era pós-moderna, né? A gente quer entender, a gente quer encher a cabeça de conhecimento. É claro que o conhecimento é importante. A gente não pode ter uma coisa e desprezar a outra, né? Nós precisamos conhecer ao Senhor, continuar crescendo no conhecimento de Deus. É a vontade do Senhor que nós sejamos homens e mulheres cheios de Bíblia. Que nós sejamos como John Bunyan, né? Que alguém já disse que se cortasse nas veias de John Bunyan, sairia Bíblia, ao invés de sangue. Oxalá que isso fosse a nossa realidade. Quem nos dera que isso seja a nossa realidade. Mas esse conhecimento não deve nos limitar. Então, é como se a gente estivesse lendo um manual, né, de instrução e ficasse assim: agora você precisa virar para a direita, agora você vira para a esquerda. E ficar essa coisa robótica, travada. Não é essa a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos orar, ler a Bíblia e casar essas duas coisas magníficas. A gente precisa
ler a Bíblia, conhecer o que Deus fez, o que Deus quer de nós e orar para que o Senhor nos dê poder para obedecer, para fazer na prática aquilo que Ele já prescreveu. Essa deve ser a nossa dinâmica. A gente não pode ficar só numa coisa. Agora, não, já sei, já conheço. Eu sei que somente a Escritura, eu não posso aceitar nenhum outro ensino que não esteja embasado na palavra de Deus. Eu sei que, eu conheço as doutrinas, eu sei que só o Senhor Jesus salva, eu sei que debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. Eu sei as doutrinas da igreja, eu sei como que um crente deve se portar, eu sei. A questão é, o diabo também sabe disso tudo de maneira muito mais perfeita que eu e você. E nem por isso ele vai para o céu. E nem por isso ele tem vida santa. Porque nós precisamos ter o conhecimento e precisamos aplicá-lo em nossas vidas. A gente precisa viver, é o que a gente chama de viver o evangelho na prática. E isso pode ser feito tão somente na força do braço? De forma alguma. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos obedientes ao conhecimento que nós adquirimos. E essa, irmão, sempre foi a ruína da igreja. Por quê? Houve um dado momento em que as pessoas se despertaram para a necessidade de conhecer, né, de se abastecer intelectualmente acerca da Bíblia, acerca das doutrinas, só que elas ficaram nisso, elas esqueceram de continuar a buscar o Senhor, a serem cheios do Espírito Santo, para serem abastecidos com uma fé de que aquele Deus que operou lá no Monte Sinai, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele mesmo Deus revelado nas Escrituras, é o mesmo Deus que opera sinais e prodígios hoje. Então, a gente não pode perder de vista essas verdades. A gente precisa continuar crendo. Nós precisamos, amados, ser a geração que toca o céu, né, como diz certo louvor. Nós precisamos disso, e é essa a vontade de Deus, que a gente busque isso para nós. É o desejo do Senhor se manifestar de forma poderosa, não de forma, como a gente vê, distorcida por aí afora. A gente quer aquilo que é genuíno. O problema é que a gente tem tanto medo de ir para o lado do erro, que a gente não vai para lado nenhum. A gente fica aqui parado, para não errar eu nem vou. Mas aí não, aí a gente está perdendo o melhor da festa. Não vamos deixar que aqueles que fizeram mau uso dos dons, mau uso do ensino, das doutrinas do avivamento, nos impeçam de experimentar essa boa dádiva, esse presente do Senhor. O Senhor quer se relacionar de forma pessoal, de forma viva, de forma dinâmica na minha vida e na sua vida. E Ele escolheu nesse tempo maravilhoso, de tantas mudanças, né? Vocês têm acompanhado a mudança que nós temos tido na sociedade, de forma geral, né? Com essa questão da pandemia, quanta coisa teve que ser alterada, quantos hábitos tiveram que ser adquiridos, quantas coisas tiveram que ser deixadas de lado. Nós estamos vivendo, assim, diante dos nossos olhos, uma mudança de era, se é que assim eu posso dizer. Mas as coisas têm mudado. Mas uma coisa não muda. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação, é o nosso enchimento, é a nossa obediência à palavra dele, porque ele sabe que se nós obedecermos a sua palavra, nós seremos muito felizes. E a gente vai ver aqui que houve despertamentos, né? Hoje veremos aqui dos Estados Unidos, vamos ver de outras nações. Isso tudo para quê? Para nos motivar a buscar o mesmo. Hoje eu fiquei assim, bem impactada, eu estava dando uma revisada, e eu vou ler para vocês depois o testemunho de um irmão, né, que foi um dos precursores do avivamento. Como que aquece o nosso coração? Como que isso é bom? E eu quero indicar para vocês, vai aparecer aí a imagem do livro, dos Heróis da Fé, do autor Orlando Boyle, se eu não me engano. Autor Orlando Boyle, foi publicado pela CPAD.
É um livro maravilhoso que tem, se eu não me engano, 20 biografias dos heróis da fé, né? O nome do livro é Heróis da Fé. E que narra, né? O autor narra como foi a vida, e como se deu o avivamento, enfim, como que foi a vida dessas pessoas. E como que isso nos inspira, irmãos. É um livro assim de leitura obrigatória, eu posso dizer, porque como isso aquece o nosso coração. Então, que você possa ser motivado a ler, a dar uma folheada nesse livro. Acredito que tenha na biblioteca da igreja. Se você não tem, os professores têm, a gente empresta para vocês. É uma bênção. E isso nos motiva. Eu gosto daquele texto que fala assim, ó. E Elias era homem como nós e orou, e não choveu. E orou outra vez e choveu. Então o texto faz questão de frisar. Elias era homem como nós. Então, nós não estamos desqualificados para sermos esses instrumentos poderosos do Senhor, porque nós também somos o povo de Deus. Amém? O ponto 1 da nossa lição é o primeiro grande despertamento. E estes sinais seguirão aos que crerem. Ao olhar para a história dos avivamentos, são abundantes os relatos de sinais maravilhosos que marcaram a vida dos que creram. Uma fé avivada é requisito fundamental para a experiência com o sagrado. Por outro lado, uma mente cauterizada pela incredulidade não é capaz de reconhecer sinais miraculosos. Para os que não creem, sempre haverá respostas racionais para os milagres, mas para quem tem a fé, até as pequenas nuvens do tamanho da mão de um homem prenunciam milagrosamente grandes chuvas, como está lá em 1 Reis 18:44. Assim, devemos considerar o primeiro grande despertamento espiritual norte-americano, que, como referência, teve homens de grande quilate espiritual. Então, o que vem frisar aqui para a gente é: precisamos ter fé, porque fé é um dos requisitos que Deus não abre mão. Não tem como agradar a Deus sem fé. Não, sem fé nem vem. É mais ou menos, se não tiver fé, nem vem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário, é uma condição que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É o basilar, é o básico. Sem fé, amados, não tem vida cristã. Porque você consegue ver a Deus? Você consegue tocar a Deus? Não. A gente não tem, a gente não nos foi dado essa capacidade de ver a olho nu o Senhor, de tocar no Senhor, como os discípulos tiveram, como João pôde se recostar no peito de Jesus, sentir o cheiro de Jesus. Não. Mas o Senhor Jesus falou, né, a nosso respeito. Quando ele ora lá a oração, ele nos cita, né, aqueles que crerão. Ele já falou também, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque o Senhor ama a fé. O Senhor dá valor à nossa fé. Então, o Senhor nos exorta, né? É preciso crer. É preciso crer. E se nós não tivermos fé, não nos será dada a oportunidade de ter essas experiências que são mencionadas aqui. Como eu disse no início, a gente tem essa mente tendenciosa ao racionalismo, a tudo querer, a tudo a gente quer uma explicação. Ah, será? Será que foi isso mesmo? É claro que a gente não tem que acreditar em tudo que vê por aí, né? A Bíblia também diz que nós devemos testar os espíritos para ver se eles são de Deus. Não é tudo que diz, que é em nome de Jesus, que é de Deus. Por isso que a gente precisa ter comunhão com o Senhor, porque quando não é de Deus, o nosso espírito, o espírito testifica com o nosso espírito se algo é de Deus ou não. Às vezes a gente fica bem assim, nossa, algo me diz que não é. E aí a gente ora, né, e o Senhor vai mostrando. Mas isso não quer dizer que a gente vai duvidar de tudo. Não, não é porque a gente não consegue explicar algo que aquilo não é verdade. Assim pensam os ateus. Se não tem uma explicação lógica, racional para aquilo ali, então deve ser desconsiderado. Não, não seja assim. Não seja assim. Nós precisamos estar abertos àquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Continuando o primeiro ponto, diz assim, os primeiros sinais do avivamento norte-americano.
Segundo um conceituado historiador eclesiástico, desde muito cedo, alguns colonos norte-americanos insistiam na importância de uma experiência pessoal com Deus para a vida cristã. Então, isso sempre foi uma realidade. A gente não está aqui inventando a roda ou querendo inventar uma coisa que nunca existiu. Sempre existiu na história da igreja momentos de apatia espiritual, de mornidão, aquela coisa assim, meu Deus, alguém faça alguma coisa. E o Senhor sempre levantou pessoas com esse clamor para que despertasse na igreja esse desejo de buscar o Senhor. E Deus continua fazendo isso em nosso tempo. Ele tem usado a nossa liderança, os nossos pastores, para nos exortarem a importância da oração, a importância de nós jejuarmos, a importância de nós estarmos no culto, sendo abastecidos pela pregação da palavra de Deus. O problema é que a gente se acostuma com essas coisas e não dá o devido valor. Mas repara bem, quando uma pessoa acaba de chegar na igreja, quando ela vem na primeira jornada de oração, quando ela participa do primeiro jejum coletivo da igreja, como essa pessoa é cheia, como essa pessoa fica motivada, como essa pessoa é avivada. Porque ela está ali experimentando de bom coração, com desejo de receber aquilo que Deus tem para ela. Só que a nossa tendência é desvalorizar. A gente se acostuma demais. A gente passa a encarar aquilo ali como parte da rotina de maneira negativa. Não é errado ser uma rotina, é a nossa rotina de fato, vir no culto quarta, sexta, domingo, ter a jornada de oração, enfim, ter os eventos da igreja. Faz parte do nosso cronograma, né? Esse não é o problema. O problema é a gente não dar o devido valor por se acostumar com aquilo ali. Alguém já disse, né, que a gente só enxerga o valor de um poço depois que ele se seca. Então, que nós não cometamos esse erro, que não seja necessário a gente perder algo para dar o devido valor àquilo, ainda mais do que se trata daquilo que é espiritual, que vem somar na nossa piedade cristã. 1.3 diz assim, a pregação de poder. Ao ouvir os sermões desses homens santos, as pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. A cidade de Enfield foi um exemplo dessa ação espiritual extraordinária. O pastor dessa cidade também cria na necessidade de uma experiência pessoal de conversão. Ele pregava sermões que destacavam a necessidade de uma experiência de convicção de pecado e do perdão da parte de Deus. Então, faz parte, né, do cronograma de Deus, por assim dizer. Sempre é necessário que haja pregação nos conclamando ao arrependimento. Porque, pensa, Deus não opera no ambiente de pecado. O Senhor é santo. Então, para que a presença de Deus se manifeste, para que o Senhor se faça presente, o pecado tem que sair. Então, talvez você, aqui na nossa igreja, graças ao bom Deus, nós sempre somos exortados a abandonar o pecado. Porque nós precisamos, ou é Deus ou é o pecado. Não tem Deus e um pouquinho de pecado no meu bolso. Não. Ou é 100% Deus ou é nada. Não tem essa. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus ciumento, Ele não divide. Ele não deixa você ficar com um pouquinho lá do pecado. Ele te quer por inteiro. Ele me quer por inteira. Então, o Senhor sempre nos exorta, né? Sempre nesse ambiente um ambiente propício ao avivamento é um ambiente onde os pecados são confessados e abandonados. Então, está dizendo aqui, né, que esse pastor ele começou a pregar, exortando o povo a se arrepender dos seus pecados. A pregação de poder. Ao ouvir os sermões desses homens santos, as pessoas eram levadas às lágrimas em arrependimento por seus pecados. A cidade de Enfield foi um exemplo dessa ação espiritual extraordinária. Ao ouvir a exposição da palavra de Deus, a multidão de pessoas era de tal forma impactada que se podia ouvir os gritos de lamentações, como de mulheres em dores de parto. Uma agonia espiritual dominava os corações ao ouvir sobre o juízo de Deus. A palavra de Deus pode produzir esses mesmos efeitos extraordinários na vida do pecador hoje. Hoje.
eu acredito que vários de vocês, e eu oro para que todos vocês, já tenham tido essa experiência, essa convicção de pecado, onde o Senhor vem e desnuda a sua alma, onde o seu coração é revelado para você mesmo, e você consegue enxergar o quão ruim você é, o quão sujo você está. Porque à medida, irmãos, que a gente vai se aproximando da luz, a nossa sujeira é revelada. Não é assim? Aí você está lá num ambiente, né, que está com pouca luz, você não consegue ver com muita clareza se tem sujeira, se está sujo. Mas joga uma luz de qualidade ali, uma luz apropriada. A gente consegue ver tudo nitidamente, fica assim, meu Deus, como está sujo esse negócio aqui. E é assim com a gente também. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, o Senhor nos faz enxergar o quão inadequado a gente está, o quão ruim a gente é, o quão desesperadamente nós precisamos de um Salvador. E é assim. E deve ser assim num ambiente propício ao avivamento. Os pecadores precisam chorar pelos seus pecados. Você já chorou pelos seus pecados? Você já teve convicção de que você não é tão bom quanto todo mundo acha que você é? Você já teve essa convicção de pecado, de você olhar para dentro de si e se sentir indigno de se aproximar do Senhor? Mas aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo te consola e te chama para perto, o Senhor te chama de filho. Você já teve essa experiência? De se sentir amado, apesar de ser quem você é? Eu já tive. E é o que me motiva a perseverar todos os dias. É eu saber que, mesmo eu sendo tão terrível como eu sou, mesmo os meus pecados serem tão vermelhos, serem tão, numa quantidade que eu já perdi as contas, tão imensuráveis, tão, enfim, tão terríveis. E Deus ter amor e graça suficiente para amar alguém como eu e para morrer na cruz para me salvar. Isso me faz perseverar, isso me faz ter um sentimento de gratidão tão grande que eu quero servir esse Deus. Eu quero dedicar a minha vida para Ele, porque Ele me salvou. Porque se não fosse o Senhor Jesus, onde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? É só para a gente ter uma ideia, a gente pode olhar para a vida das pessoas que não servem o Senhor. Mas eu não quero que você pense nas fotos de Instagram, de Facebook deles, não. Porque na rede social a gente só coloca os momentos top, né? Só os momentos legais. Ninguém coloca foto lá na rede social dos momentos de choro, de tristeza, de deprê. Que você está lá no quarto sozinho, chorando, se queixando, que você está brigando, que você, enfim, não. A regra é colocar sempre fotos dos melhores momentos, que a gente quer compartilhar coisa boa, não é verdade? Então, o problema é que a gente olha para a foto das pessoas lá na rede social e acha assim, nossa, então a vida dessa pessoa é isso aí. E não é verdade. Esse não é a vida real, né? Não vamos nos enganar. A vida real é como é a nossa vida, com momentos bons e momentos ruins. Então, quando a gente olha para a vida das pessoas que não têm o Senhor, elas não têm uma esperança. Elas não sabem para onde vão. Quando o dia mal chega, elas não têm no que se apegar. Elas não têm um Deus a quem recorrer. E não é simplesmente ter um Deus, mas é ter o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que providenciou todos os meios necessários para a nossa salvação. O Deus amoroso que nos amou, que nos chamou para perto e que continua providenciando todos os meios para que a gente cresça em santificação. Então, quando vem uma calamidade, igual veio a pandemia, o que teve de gente desesperada, com medo de morrer? Por quê? Porque elas não têm a esperança no porvir. A gente, irmão, não que a gente queira morrer, né? Não vamos ser hipócritas, a gente quer continuar vivendo. A gente quer ir para o céu, mas eu costumo dizer, né? A gente quer ir para o céu por meio do arrebatamento à volta de Cristo, não por meio da morte. A gente não quer porque a gente não foi feito para morrer. Quando o Senhor nos criou lá no Éden, ele fez o homem e a mulher para serem eternos. Se não fosse o pecado, eles continuariam vivendo eternamente. Mas, por conta do pecado, entrou na terra a morte. E nós
temos que passar por essa terrível consequência que é a morte. Contudo, nós que morremos em Cristo, a morte é apenas um passaporte para a vida de verdade. Porque a eternidade será a vida de verdade. C.S. Lewis falou, né, em outras palavras, mas parafraseando, né, ele disse que aqui é só um sopro. Aqui, a vida aqui é só um eco da verdadeira vida que está lá na eternidade. E a minha frase, né, que eu costumo dizer que eu quero que coloque na minha lápide, né, caso eu não seja arrebatada, se eu morrer antes de vocês, que fique para registro, tá? Quando eu morrer, eu quero na minha lápide lá. Pode pagar para colocar na lápide, que eu sei que é caro, mas faz a vaquinha aí e coloca. Ó, Tia Clá queria isso daqui, que é a frase de C.S. Lewis que diz assim: se encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feita para um outro mundo. Fantástico, né? Fantástico. Então, assim, fica registrado que eu quero essa frase aí. Amém. Vamos continuar aqui. Eu falo demais, né? Desculpa aí. O ponto 1.3. Perdão, 1.4. Pouco depois do início do primeiro despertamento, grandes avivalistas ingleses visitavam e pregavam nas colônias inglesas da América. Esses grandes homens inspiravam muitos jovens pregadores para proclamar o evangelho de forma itinerante nos Estados Unidos. E até os pastores locais começaram a pregar com novo brio, podendo-se verificar acontecimentos extraordinários. A pregação causou grande alvoroço e novas experiências de conversão, unidas a um profundo sentimento de arrependimento e alegria em Deus por conta dos pecados perdoados. Quando a palavra nos atinge, somos impactados em nossas consciências, então a graça de Deus inunda a nossa alma. E isso é maravilhoso. A gente admira, né, quando pode vivenciar grandes milagres. Alguém que não andava passando a andar, alguém que é curado de um câncer, alguém que era cego e volta a enxergar. Isso tudo nos encanta e é, assim, extraordinário. Mas o novo nascimento é uma coisa espetacular. É uma pessoa, no novo nascimento, quando a pessoa se converte a Cristo, quando a pessoa se torna uma nova criatura, é uma coisa, meu Deus, indescritível. Porque alguém que existia de certa forma lá, eu não vou fazer um homenzinho torto, não, mas que tinha a vida toda torta, aquela pessoa lá toda descompensada, que era um exemplo, né? O apóstolo Paulo, pensa naquele homem, vou colocar um exemplo top, né? Um homem totalmente que odiava aquele povo que falava daquele nome, que era o nome de Jesus, a quem ele odiava. Ele tinha um zelo, mas era um zelo totalmente equivocado. Ele era perseguidor da igreja, ele não sabia disso, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, enfim, um homem irascível, um homem todo rude, aquela pessoa que tinha sangue no olho, como dizem por aí. E, de repente, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e se torna alguém que ama, que deu a sua vida pela igreja do Senhor. É tanto que pensa no espanto das pessoas que conviviam com Paulo naquela época. O homem sai com cartas de permissão para poder prender, para poder bater, matar todo mundo que ele encontrasse pelo caminho, que falasse no nome de Jesus, os seguidores de Cristo. E, de repente, esse homem é visto anunciando de maneira amorosa, fervorosa, o nome desse Jesus a que ele perseguia. Ele foi para ferir e voltou curado. Entendedores entenderão. Ele foi para ferir, voltou curado. Então, é isso que Deus faz. Deus muda. Deus muda pessoas com uma inclinação totalmente pecaminosa. E essa pessoa se torna outra totalmente diferente. É tanto que quando alguém vai... Nossa, mas eu lembro que na minha adolescência, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor aos 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor de maneira muito precária, muito nebulosa, muito assim, numa igreja que não, enfim. Mas o Senhor me chamou aos 17 anos de idade.
E eu costumo dizer, né? Uma vela não é nada, mas uma vela para quem está na escuridão é muita coisa. Então, o Senhor se revelou ali e aquela centelha era o que eu tinha e foi suficiente para me atrair para a presença do Senhor. Então, eu lembro que quando eu virei crente, crente, né? Porque eu virei crente, que até então eu não era. Aí as minhas colegas falavam assim, nossa, você está diferente. É que eu não tinha ousadia suficiente para compartilhar a minha fé, né? Mas eu queria demonstrar através da minha vida. Então, as minhas colegas, eu lembro que uma falou assim, nossa, Clarice, você está tão religiosa, porque eu passei a falar muito o nome de Deus, assim, a citar o nome de Jesus, né, nas minhas conversas. Então, notaram uma diferença. E tem que ser assim com a gente. Tem que ser assim em nossas vidas. A gente precisa carregar o bom nome de Jesus. Então, Deus pode, é a vontade de Deus, que quando a palavra dele é anunciada, é pregada, o correto, o esperado, é que pecadores se voltem para esse Jesus. Quando a gente ouve, nós que já somos salvos, nós que já tivemos essa boa dádiva, a gente precisa ter o hábito. Eu ensino isso a você. Quando a gente está ouvindo uma pregação lá na igreja, no culto, às vezes Deus está falando com a gente, né? E a gente já fez aquela decisão por Cristo, já tomou a decisão. Então, a nossa obrigação, o nosso dever quanto cristão, quanto igreja de Deus, é pedir ao Senhor, interceder para que aquela palavra chegue ao coração dos incrédulos. Para que aquele visitante que está ouvindo aquela palavra, ele tenha ouvidos para ouvir, ele tenha olhos para ver, que o Senhor chame eles para perto. Eu costumo dizer, Senhor, chame, porque se o Senhor nos chamar, eles não virão. Então, é a vontade de Deus que a gente seja esses intercessores também, que a gente possa se colocar nessa posição de interceder, para que a palavra de Deus adentre o coração daquela pessoa que está ouvindo, porque há uma batalha. O inimigo não quer perder assim, de bandeja a vida daqueles que estão encomendados ao inferno. Não, de forma alguma. Mas nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Nosso dever é clamar nesse nome poderoso de Jesus, do qual todo homem pode ser salvo se chamar por ele, se confiar no nome dele. Então, que nós possamos ser agentes de salvação aqui na terra para a glória de Deus. O ponto 2 aí que fala sobre o segundo grande despertamento. E é nesse ponto que vai citar para a gente os dois homens que eu quero me ater, que é do Francis Asbury, eu não sei se é assim que pronuncia, que foi conhecido como peregrino dos caminhos solitários. E eu quero dar uma ênfase ao mais conhecido, que é o Charles Finney. É o 2.2 aí da revista. A peregrinação solitária de um avivalista. Há mais de 200 anos, não havia estradas nem caminhos abertos para andar a pé nos Estados Unidos. Então, pense, os Estados Unidos que a gente conhece hoje, né? Mas lá atrás. As pessoas deviam adentrar as emaranhadas florestas, passar pelos vales sombrios, cruzar rios sem pontes, atravessar pântanos, pensa, sempre sob o constante perigo dos ataques de índios ou de revoltados. Nada impediu a este santo homem, Francis, espalhar a boa semente do evangelho em território americano. E por onde passava e pregava, Jesus era com ele e a obra prosperava. Inúmeras igrejas foram plantadas por esse homem de Deus. Ora, o Pai pode nos usar nessa geração para pregarmos o evangelho de Cristo com ousadia, bem como deixarmos um legado para futuras gerações. Já pensou nisso? Aí ele pergunta aqui para a gente. Que legado você pretende deixar para a sua geração? O que você quer que os seus netos falem de você? Ah, o vovô... Vocês são tão novos, né? Mas se Cristo não voltar, ou se vocês não forem, vai chegar esse momento em que vocês serão netos. Então, qual é o legado que você quer deixar? O que você quer que as gerações futuras falem de você? Qual a referência que você quer deixar? Ah, aquela pessoa viveu para si. E, amados, as pessoas que vivem para si, elas não influenciam. Porque não é esse tipo de comportamento que a gente quer imitar. A gente é motivado por pessoas que servem, por pessoas que servem o mundo. Você pode puxar aí na memória. A gente admira os grandes heróis
da nossa época, de épocas passadas, foram homens e mulheres que serviram ao seu povo de alguma forma, que se preocuparam com o próximo. Então, que legado você quer deixar para a sua geração hoje e para as futuras que virão e que ouvirão falar de você? Aí agora a gente vai falar sobre o Charles Finney, que é outro santo homem de Deus. E eu quero, para a gente resumir, espero que você tenha lido cada ponto da lição, que vai trazer esse estudo de forma bem detalhada, né? Não deixe de estudar, de ler a lição com atenção, de grifar os pontos em que você quer gravar, que você quer dar, que você entende que tem maior importância. Então, crie esse hábito de fazer os grifos necessários. E eu quero ler para vocês um testemunho, um relato, né, do que aconteceu no ambiente em que esse Charles Finney, né, que foi um pregador aí da história da igreja. Preste atenção. Perto da aldeia de Nova York, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior, no prédio da escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre eles. Os operários, ao vê-lo, sentiram culpa de seus pecados, a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos, e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca desse pregador que se chamava Carlos Finney, ou Charles Finney, como é conhecido, que depois de ele pregar em Gouverneur, nos Estados Unidos de Nova York, no estado de Nova York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante 6 anos. Calcula-se que durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100.000 pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Charles Finney. Que coisa grandiosa! É a frase de Moody, né? Que o mundo está para ver o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem totalmente entregue em suas mãos. Então, a história, resumindo aqui para vocês, de Charles Finney, ele não nasceu num lar cristão, ele se converteu depois de grande, ele era um advogado, ele não tinha fé, ele não era um homem religioso, mas em dado momento ele viu uma citação bíblica em um dos livros lá de direito e tal, e ele, curioso, comprou um exemplar da Bíblia para poder conhecer mais, né, acerca daquele escrito. E ele começou a ser despertado, o Senhor começou a despertá-lo para poder ler a Bíblia, para se converter. Ele entendeu que ele precisava se converter. E é interessante que, quando ele não era cristão nem nada, quando ele não era convertido, ele não se importava em ser visto lendo a Bíblia. Porque era um livro qualquer para ele, né? Era um livro assim, que ele lia, como os demais, que ele era um estudioso, né, das leis. Só que quando ele se converteu, teve um dado momento que ele começou a ter vergonha de ser visto. E aquilo, aí a biografia dele conta, né, que ele se sentia muito humilhado, né, porque ele tinha vergonha de ser visto portando a Bíblia. Depois ele tinha vergonha de orar em público. E ele ficou naquela luta com Deus, o Senhor, assim, o Espírito Santo incomodando mesmo, né, cobrando isso dele, até que, dado momento, ele largou toda aquela soberba, aquela vergonha inapropriada que ele tinha e se voltou ao Senhor com todo o seu ser. Ele se entregou ao Senhor. E desde então ele não teve mais vergonha de falar no nome de Jesus, de ser visto portando o exemplar da palavra de Deus, de orar em público. E ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor.
Depois eu vou mandar para vocês, vou pedir para colocar, na verdade, na descrição do vídeo, um testemunho, né, que eu achei muito, muito legal, de Charles Finney. Ele foi pregar em determinado lugar, e no final um homem o convidou para ir até a sua casa. Esse homem não era muito afamado, né? E tinha uma vida toda errada. Aí esse homem foi pedir, senhor Charles, senhor Finney, você teria como ir na minha casa depois do culto? Se não for te incomodar, enfim. Ele constrangeu o Finney, e aí o Finney foi, e aí não dá tempo de contar toda a história, mas o desenrolar da história assim, é muito impactante. Então, assim, é porque Charles Finney era o cara? Não, é porque Deus continua sendo Deus. É porque o mesmo Deus que operou na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, de todos os homens e mulheres da Bíblia, é o mesmo Deus que continuou operando naqueles que se entregaram totalmente em suas mãos. Esse mesmo Deus operou através desses homens aqui. E esse mesmo Deus quer continuar operando. Deus quer nos avivar. Deus quer nos avivar a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. Deus quer nos avivar. Deus quer nos fazer crentes cheios do Espírito Santo. Deus quer nos tirar dessa condição de mornidão, de apatia. Deus quer fazer obras grandiosas em nós e através de nós. Então, que o Espírito Santo possa continuar, amados, falando ao seu coração. Que você não seja somente um ouvinte esquecidiço da palavra de Deus, mas que você possa ser um ouvinte que guarda e que deseje que isso seja para você. Toma posse no sentido de se apropriar daquilo que tem sido ministrado a você. Se tem que ser alguém, por que não eu? Se tem que ser alguém, por que não eu? Não tem que ser alguém? Que seja eu. Haja vista o benefício que está sendo ofertado a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus continue falando ao seu coração. É essa a minha oração, é esse o nosso desejo. Eu quero te dar mais uma vez a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Se você tem a possibilidade de ofertar pelo PicPay ou por transferência, ou trazer no culto pessoalmente, não deixe de ofertar, não deixe de ser um cooperador para que a obra de Deus continue tendo os recursos necessários para continuar o trabalho. A gente sabe que tudo custa dinheiro, né? No céu não vai precisar, mas aqui na terra tudo custa dinheiro. A água que você bebe, alguém está pagando por ela. A roupa que você veste, alguém está pagando por ela. Então, não cai do céu. Deus dá recursos a nós, membros da igreja, e nós somos os agentes que irão cooperar para que a obra de Deus aconteça de maneira física aqui, né? Então, que Deus te use, que o seu pouco ou o seu muito, o que você tem, que você possa dar com alegria, porque é esse que o Senhor vai amar. É esse que o Senhor ama, na verdade, aquele que dá com alegria. E reforço mais uma vez, se você não curtiu, curte aí o vídeo. A gente tem pedido também para colocar algum comentário no vídeo aí, não precisa dizer nada, mas dá um glória a Deus, um aleluia. Enfim, alguma coisa, porque quanto mais comentários tem no vídeo, mais esse vídeo é recomendado para outras pessoas. E é esse nosso desejo. Se foi bênção para você, que possa ser bênção para outras pessoas. E que apesar de mim, que Deus fale ao coração daqueles que ouvirem, para a glória do nome dele. Vamos orar mais uma vez? Terminando essa aula aqui, já vai no nosso grupo aí do WhatsApp, já preenche o relatório, facilita o nosso trabalho e vamos ser alunos nota 10 para a glória de Deus. Amém? Senhor amado, nós queremos, Senhor, neste momento te agradecer pela sua presença maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos amou. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos chamado, Pai, a dar um passo além. Ó Senhor, para desfrutar, Senhor Jesus, de momentos, meu Deus, de uma experiência, Senhor Jesus, mais graciosa, mais deleitosa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, se apiedar de nós, que o Senhor possa, Deus, nos perdoar, Senhor Jesus, as nossas incredulidades, a dureza do nosso coração, Senhor.
que a gente se volte para Ti, Deus. Eu peço que o Senhor, Pai, alcance, meu Deus, cada um desses alunos que me ouvem neste momento. Que o Senhor possa ministrar poderosamente no coração de cada um deles. E que o Senhor possa despertá-los, Senhor Deus, por esse envolvimento, por esse relacionamento com o Senhor. É a oração que eu te faço, meu Deus, crendo em o nome santo de Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Deus abençoe você.